Uma pergunta até interessante aqui. Eu sou alérgico a camarão, grau 3. Deu no exame positivo para camarão e barata. Posso usar camarão para pescar como isca ou também não posso ter contato com a pele? Olha, o que você me diz de alergia, né? O que a gente precisa entender, o que é essa alergia que você relata? Você tem a reação alérgica quando você entra em contato com o camarão? Você enche a sua garganta, enche a sua boca, fica com placas avermelhadas em alto relevo pelo corpo, tem náusea, vômito, vontade de tossir, você sente falta de ar, você tem diarreia, sua pressão arterial cai, você tem aumento da frequência cardíaca, né? Ou seja, você tem as reações clássicas alérgicas, todas elas ou uma delas ou uma ou mais delas, né? Você tem essas reações clássicas de alergia a camarão, entendeu? Porque realmente, se você tiver uma reação compatível com essas que eu relatei, você não pode nem chegar perto de camarão, porque o camarão ele pode induzir uma reação anafilática, um choque anafilático, chamado reação já específica, uma anafilaxia, tá bom? Então é muito importante que você tome cuidado. Agora, se você tem um teste positivo a camarão, se você tem um teste positivo a barata, o teste positivo ao camarão ou à barata não indicam necessariamente que você vai ter a doença. Isso é importante a gente deixar bastante claro. O interessante também é que você tem essa positividade desses dois elementos, né? E existe também uma reação cruzada com a tropomiosina. A tropomiosina é um tipo de componente desses três elementos comuns. Tá? É um tipo de componente comum a esses três elementos. Então é importante depois você aprofundar essa questão. Mas se mesmo positivo a esse componente tropomiosina, mesmo se positivo ao ácaro, ao camarão e à barata, e você não desenvolver reação em contato com o ácaro, camarão ou a barata, então não há necessidade de se preocupar entrando em contato com o produto. Porém, lógico que eu estou falando isso a título de conhecimentos gerais. Tá? Certamente você precisa levar todas essas informações para o seu médico assistente, para que ele possa moderar essas informações e dizer aquilo que é pertinente para o seu caso ou não. Eu só estou falando em questões hipotéticas, eu não estou em nenhum momento aqui querendo afirmar que isso deve ser feito ou não. Mas a gente está tentando colocar o pingo no is, está tentando separar as situações. Um teste positivo a alérgenos não necessariamente indica que você tem alergia àquele elemento. Um teste positivo a alérgenos, ele indica somente que você é sensível. Sensibilidade não indica reação, não indica manifestação de doença, não indica que você vai apresentar. Agora, certamente você pode ter a manifestação de doença e a sensibilidade justamente juntos. Para que você possa solucionar melhor essa sua dúvida, fazer com que você entenda melhor se você realmente tem a sensibilidade, tem a reação, o teste indicado é a provocação, ou seja, você provoca o alimento em você, supervisionado por uma equipe médica dentro de uma unidade de alta complexidade. Não adianta fazer isso numa clínica de baixa complexidade, que é muito perigoso, e nem por conta própria, aí hipótese nenhuma, entendeu? Mas tem que ser feito um teste de provocação, dando o alimento in natura para você, em preparados especiais que são fornecidos por indústrias produtoras de extratos alergênicos. Então ali você ingere aquele preparado especial por essa indústria produtora e que de certa forma o médico vai observar então aquela ingestão, uma ingestão gradual, vai provocando gradualmente aquilo e o médico então vai observando se você desenvolveria reação ou não. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar. Teste alérgico de sangue não é padrão ouro. Teste alérgico de sangue é importante, muitas das vezes, para definir qual tipo de tratamento você daria para o paciente, por exemplo, a imunoterapia. Se, por exemplo, o paciente tem uma rinite, tem uma asma, e você quer saber quais seriam os alérgenos mais comuns que, de certa forma, estariam sensibilizando aquele paciente, aí você poderia, então, pedir o teste de sangue para você direcionar um tratamento específico de imunoterapia, que a gente sabe que quanto mais específico o tratamento, melhor. Mas, mesmo assim, a gente ainda usa outros dados, que são os dados ambientais. Por exemplo, você tem uma rinite alérgica e você deu teste positivo para pólen, deu teste positivo para ácaro, deu teste positivo para pelo de animal, gatinho, cachorrinho, seja lá o que for, e você não tem gato e cachorro há 20 anos, pólen, você morou nos Estados Unidos
há 10 anos atrás, mas não tem mais contato com pólen, não tem mais a chamada febre do feno. Ou seja, você vive no Rio de Janeiro ou em São Paulo e sabemos que a maior parte das alergias respiratórias que acontecem nessas grandes cidades, estou falando isso hipoteticamente, né, como um exemplo, são os ácaros. Então é lógico que você não vai ficar fazendo imunoterapia de pólen, nem imunoterapia de pelo de animal, se o paciente não vive num ambiente onde existe uma prevalência importante desses alérgicos naquele local, entendeu? Então, mesmo assim, por isso que não existe uma forma caixa rápido de você fazer tratamento antialérgico. Você precisa ter a avaliação do médico, o médico precisa entender qual é o contexto que aquele paciente está inserido, e a partir dali, naquele contexto, com um teste alérgico positivo, então você faz a imunoterapia específica dessensibilizante. Em relação ao alimento é a mesma coisa, não é porque deu positivo o alimento que a gente deve suspender o alimento. E inclusive, complementando para a gente terminar esse vídeo com chave de ouro, inclusive até você retirar o alimento é perigoso para aquele paciente. É muito perigoso porque, por exemplo, é muito comum com leite. A gente eventualmente pega uma criança positiva a leite, que vai no consultório, a pediatra pede vários exames, aí dá o positivo ao leite, e a mãe acaba tirando o leite, fica preocupada e pensando assim, poxa vida, minha filha tem alergia ao leite, então é melhor eu tirar para prevenir a alergia ao leite. A gente sabe que não é bem assim, tá bom? Se você retirar o leite, você pode estar, mesmo o paciente com teste positivo, você pode estar induzindo uma sensibilização, que você tira aquele aspecto de tolerância que aquele leite consumido diariamente está causando na criança, tá bom? Então, retirando o leite, aí sim você pode sensibilizar a criança mais rapidamente, tá bom?